Hora de conversar com Mônica Bérgamo. Ministros do STF criticam Alexandre de Moraes por levar julgamento à primeira turma. Problemas do paraíso, Mônica. Bom dia pra você. Começou a treta. Começou mais cedo e por onde menos imaginávamos, né? A confusão começou no STF? Sempre, né? O Megali, é o seguinte, eu conversei com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que estão inconformados com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de levar o julgamento do ex-presidente, eu sempre chamo de presidente, né? Os ex-presidentes a gente sempre chama de presidente, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, por tentativa de golpe de Estado, à primeira corte. O que eles dizem? Eles dizem que esse caso é muito grande, tem muita repercussão, tem muita importância para ser julgado pela primeira turma, que deveria ser julgado pelo plenário do tribunal. O plenário do tribunal é integrado por todos os ministros. E a primeira turma tem só 5 ministros. Então, o que desses ministros, que obviamente não é da primeira turma, me disse? Não dá para julgar um ex-presidente dessa forma. O que eles dizem também, esses ministros que não são da primeira turma e que estão divergindo dessa decisão de que o julgamento seja feito dessa forma mais restrita? Eles dizem que réus do 8 de janeiro foram julgados pelo colegiado completo. Por que o caso do Bolsonaro vai ser tratado de forma diferente? Então, para a gente entender, Megali, a primeira turma ela tem 5 ministros. Tem o Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Qual que é a expectativa? Pelo histórico desses ministros, pelos votos que eles já deram no 8 de janeiro, pelos votos que eles deram ao longo da história. A expectativa é de que todos eles votem pela condenação do Bolsonaro, né? Então isso vai dar um peso histórico da unanimidade para essa condenação. Agora, os magistrados que divergem do Alexandre de Moraes dizem que é isso mesmo que ele quer dizer, impedir o julgamento no plenário para evitar debates, para evitar divergências que naturalmente vão surgir, né? Dos 11 ministros do tribunal, 2 foram indicados pelo Bolsonaro, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Ô Megali, se a gente lembrar do julgamento do Mensalão, o julgamento do Mensalão, que foi no plenário, ele foi quase todo por 10-1, né? Sempre era o Lewandowski que era a voz isolada. Mas quando surgiu essa divergência, o que entrou para a história? Foi a divergência, né? O Lewandowski fez um contraponto ao Joaquim Barbosa, embora ele tenha sido um voto vencido, aquele contraponto embasou toda uma resistência política por parte do PT e da esquerda, né? Então é muito importante essa divergência, ela não é uma mesmo vencida, ela tem um peso muito grande. Então, a condenação do Bolsonaro dificilmente seria evitada no plenário. Eu acho que no plenário seria, no mínimo, 7-3, eu acho até que, talvez até 10-1. Mas, embora a condenação seja dada como certa, ela não seria unânime, né? E o ministro Alexandre de Moraes ficaria mais exposto a divergências públicas, né? Além da condenação, existiria uma discussão sobre as penas a que o Bolsonaro vai ter que se submeter. Ela seria uma discussão muito acalorada também. Vamos pegar o caso do primeiro réu condenado, Aécio Lúcio Costa Pereira. Ele foi condenado a 17 anos de prisão, Megali. Mas antes dessa decisão ser sacramentada, teve muito bate-boca, teve muita divergência, né? O ministro Cássio Nunes Marques, por exemplo, disse que esse réu deveria ser condenado a apenas 2 anos e 6 meses de prisão por dano e deterioração do patrimônio público. O Alexandre de Moraes propôs 17 por associação criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa, além do dano contra o patrimônio. Aí, além, dessa discussão, o André Mendonça também abriu uma divergência, teve bate-boca, porque ele falava o seguinte, e o Barroso também foi nessa linha: você não pode condenar uma pessoa pela tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de derrubar um governo. Um crime está integrado ao outro. Então não daria para dar uma dupla condenação. É uma discussão? É uma discussão. Eles foram voto vencido? Foram voto vencido. O Aécio, que foi o primeiro réu do 8 de janeiro, foi condenado. Está pegando lá 17 anos de prisão. Mas houve essa discussão, houve essa divergência e ela veio a público, né? E ela embasa muitos debates até hoje. Então, essa é a discussão que já se começa a ter internamente no Supremo. Os advogados do Bolsonaro devem questionar essa questão dele ser julgado só pela primeira turma e devem pedir que ela vá ao plenário. A decisão
depende do ministro Alexandre de Moraes, que já determinou que seja na primeira turma, mas que pode alterar o seu entendimento, e também a primeira turma pode votar e alterar esse entendimento e levar o caso ao plenário. Aí teria que ter uma costura interna grande no Supremo para que isso ocorra. Por enquanto a decisão é primeira turma, o ministro Alexandre de Moraes muito convicto de que o julgamento tem que ser na primeira turma, Megali. Eu tendo a concordar com a tese, Mônica. Primeiro porque é um julgamento muito grande para ficar restrito à metade da corte. Mas não seria contra as regras, não tem nada contra as regras do que o Alexandre está fazendo, mas sim há essa questão, esse questionamento, inclusive, de ministros que acham que um caso dessa magnitude tem que ser julgado no plenário, com amplas divergências, com ampla divulgação, para todo mundo assistir, para todo mundo ver todas as opiniões, e para internamente também ter a participação de todos os ministros. Então esse é o questionamento do momento, é a treta do momento, Megali. Vão ser muitas nesse julgamento que promete assim muito ruído, né? Muito barulho, né? Eu tô nessa. O fogo que ilumina a escuridão vem da faísca, a faísca vem do choque. Caramba, agora eu lacrei, hein? Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Até, Mônica. Até amanhã.